estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar daqueles nossos combinados. Lembre sempre de lavar as suas mãos antes, depois da aula e sempre que possível. E escolha aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir a aula, porque nós temos muitas coisas para aprender e várias atividades hoje, certo? O que nós vamos precisar para a aula? O caderno ou a folha para você registrar a aula, borracha, lápis de cor, canetinha ou giz de cera. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você, certo? Vamos lá? Vamos fazer a revisão da nossa aula passada, que o tema foi a ocupação e o povoamento de Curitiba pelos povos originários, certo? Na aula passada, vimos que a primeira fonte histórica escrita no Brasil foi a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, comunicando a chegada deles na ilha de Vera Cruz, que posteriormente recebeu o nome de Brasil. Nesta carta tinha alguns trechos, até a gente chegou a ler, que falava de um povo que aqui existia. Lembra como que é o nome desse povo? Os povos indígenas, que são os primeiros habitantes do Brasil. Então eles são chamados de povos originários ou povos nativos. E aqui no Brasil eram os indígenas. E não era um povo só que morava aqui, eram centenas de povos que se reuniam em comunidades diferentes. E na aula passada nós também observamos pinturas que retratavam o que aconteceu na época em que a comitiva comandada por Pedro Álvares Cabral aportou por aqui. E também vimos fotos recentes dos povos indígenas brasileiros. E também fizemos atividade para representar os povos indígenas do Brasil. Eu trouxe aqui as minhas, até com a ideia que com a aula de hoje nós vamos conhecer outras características, vocês podem até aumentar a produção de vocês aí da confecção dos indígenas, certo? Já com as características do que eu vou falar hoje. E vamos lá, nós estamos na aula 8 e nós vamos continuar com o mesmo tema, a ocupação e o povoamento de Curitiba pelos povos originários. Então pegue lá o seu caderno, coloque a data, aula 8, história, e não precisa escrever tudo de novo, é só você escrever continuação da aula anterior. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí já registrou a aula? Então vamos começar. E hoje nós vamos aprender um pouco mais dos povos originários e vamos contar com a ajuda, do Curitibinha com o HQ, História em Quadrinhos, Viagem pela História de Curitiba, volume 1, certo? Essa história acontece em 1893, há 128 anos atrás, numa paisagem bem diferente do que é agora. Não tinha prédios, nem casas, não havia ruas e nem movimentação de veículos automotivos, como carro, ônibus, moto, mas tinha muito espaço verde, com campos, árvores e animais silvestres. Vamos ver a imagem? Esta era uma região de floresta exuberante, onde reinavam imponentes as araucárias. E você sabe o que é araucárias? Araucárias é o nome do nosso pinheiro, certo? Vamos continuar? Aqui nestas terras habitavam os índios tinguis, da nação Tupi-Guarani. Durante milhares de anos, viveram em perfeita harmonia com a natureza. Os tinguis eram os indígenas que habitavam os campos de Curitiba. A origem desse nome vem do Tupi-Guarani. E sabe o que significa? Significa nariz afilado, ou seja, um nariz mais fininho, certo? Olha lá, a Vivi veio com um desafio para nós. Você sabe onde os indígenas moravam naquela época? E ali eu tenho 4 imagens. Será que eles moravam na casa de taipa? Taipa, professora, o que é isso? Também chamada de casa de pau a pique. É uma construção onde tem um entrelaçamento de madeira e por dentro eles colocam areia, barro e argila para formar a casa. Ou será que eles moravam em um prédio? Ou será que eles moravam em uma tenda, que é a terceira que aparece ali, ou em uma oca? O que vocês acham? Pensam aí. Naquela época, os indígenas tingui não moravam em nenhuma dessas habitações. E olha lá o que a Vivi veio falar para nós. Vamos ver uma pista para tentarmos descobrir onde os indígenas moravam naquela época. E essa pista vem aqui, do HQ do Curitibinha. Olhem lá. Eles não moravam em ocas tradicionais. Para se adaptar ao clima adverso da região e se proteger dos ventos frios, abrigavam-se em buracos no chão. Opa! Então os indígenas tingui moravam em buracos no chão. Vamos ver como o cartunista Marcos Vaz, que escreveu e desenhou o HQ do Curitibinha, representou esse povo e essa morada? Presta bastante atenção. Para se adaptar ao clima da nossa região, que é muito frio, eles se abrigavam em buracos no chão. Para você pensar um pouquinho mais como eles viviam, nós vamos fazer uma atividade de observação. Você vai observar essa imagem com bastante atenção, olhar todos os elementos e depois eu vou perguntar o que tem e o que não tem dentro da habitação dos indígenas tingui. Vou dar um tempo aí para você observar, certo?
vamos lá? E olha o recadinho que a Vivi trouxe pra gente. O que tinha dentro da habitação dos indígenas tinguis? Observe essas figuras e você vai me falar o que tinha e o que não tinha. Primeiro, o coelho. Será que tinha um coelho? O que você acha? Tinha sim, tinha animais. Além de servirem para alimentação, eles também possuíam alguns animais de estimação. Um homem branco. Será que tinha dentro da habitação? Esse dali é um minerador. Não tinha não, né? Um jacaré. Tinha dentro da habitação? Eu fiquei pensando aqui, se tivesse um jacaré, ia querer morder eles, pegar eles. Não tinha, mas eu tenho uma curiosidade. Eles podiam ter a carne do jacaré, que era um dos tipos de alimentos que eles consumiam. Sorvete. Ah, sorvete nem dava, né? Porque não tinha luz elétrica. Como que eles iam conservar gelado, né? Ia derreter tudo. O próximo, um pote de barro. Tinha ou não tinha? Tinha sim, certo? Até porque eles fabricavam alguns utensílios domésticos para utilizar no seu dia a dia. E um sapo? Sapo? Até podia ter, porque eles ficavam no meio da floresta. Mas no caso, não tinha nesse desenho. E o próximo? Tinha uma fogueira dentro do buraco? Tinha sim. Como eu falei, era para eles se aquecerem. Então, uma das maneiras era com o uso da fogueira, certo? Uma árvore, um pinheiro, uma araucária. Tinha fora, né? Dentro ali do buraco, não tinha. Um morcego. Tinha sim, porque pequenos animais poderiam entrar, ainda mais que eles estavam numa floresta. O próximo, pinhão. Será que tinha pinhão na imagem? Tinha também. Era uma das fontes de alimentação deles, certo? E tinha indígenas, ali tem uma indígena moldando um pote de barro. Tinha na imagem? Tinha também. E também tinha quem cuidava das crianças, certo? Nessa época não existia máquina fotográfica para registrar como que era a casa deles, como era a moradia deles. Por isso, utilizamos o desenho, como fez o cartunista Marcos Vaz. E também nessa outra imagem, que mostra a casa subterrânea dos indígenas. Essas casas eram cavadas no chão e não era um buraco pequeno, era um buraco grande. E eram cobertas com palhas ou com folha de palmeiras, para ter maior proteção contra a chuva, o vento e o frio, certo? E a Vivi trouxe um recadinho e uma atividade para nós. Procure no caça-palavras como os nativos se alimentavam. Então você vai procurar no caça-palavra como que eles se alimentavam. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí, conseguiu achar 4 palavrinhas ali que mostram como eles se alimentavam? Vamos lá! Caça, que é a que está de ponta cabeça, pesca, coleta e plantação. E agora nós vamos falar de cada uma. Da caça, as presas eram animais silvestres. Ali na imagem aparece uma anta, mas também tinha o queixada, paca, tatu, jabuti e outros animais. E sabe como eles realizavam a caça? Com arco e flecha, com lança, com a zarabatana e com a arapuca. Opa, professora, desse daí arco e flecha, lança a gente conhece, mas o que é a zarabatana? Zarabatana é um tubo comprido de madeira. Dentro havia dardos que eles assopravam, né, para atingir o alvo, no caso, um animal. Muitos dizem que esse alvo possuía algum veneno que fazia com que o animal dormisse e eles poderiam daí consumir a carne, né, que era o alimento deles. E a arapuca é uma armadilha para caçar animais. Para pescar, eles utilizavam também o arco e a flecha, a lança, as arapucas e também redes e vara de pescar. Para a coleta, primeiro que eles coletavam os alimentos que vinham da floresta. Ali poderia ser frutos, castanhas e também o mel e raízes, entre outros alimentos. E da plantação, os indígenas também plantavam. Isso em roças em volta do lugar onde eles moravam, das aldeias, certo? E os alimentos que eles mais cultivavam era a mandioca e o milho. Vamos ler esse texto? Os indígenas eram grandes agricultores. Plantavam principalmente a mandioca e o milho. Eles moravam em aldeias circundadas por roças e guardavam os seus objetos como lâminas de machado e pequenas vasilhas nas suas habitações. Vamos continuar a nossa história em quadrinhos? Até a época das chegadas dos portugueses ao Brasil,
O Planalto Curitibano, habitado por povos ceramistas de tradição Itararé, era um paraíso para os indígenas. Aqui tem uma informação diferente. Os primeiros agricultores ceramistas chegaram ao Paraná vindo do Planalto Central brasileiro, denominados de Itararé-Taquara. Algumas pesquisas arqueológicas colocam essa aldeia como a primeira a produzir a cerâmica aqui no Brasil. Eles viviam na região do Rio Paraná há mais de 2000 anos. O povo Itararé-Taquara, antes de serem ceramistas, eles cultivavam terra. Com isso, eles começaram a fixar sua morada. Começaram a morar em um lugar só, porque antes eles eram nômades. E quando eles começaram a plantar, eles se fixaram, eles começaram a morar ali, certo? E daí eles perceberam que precisavam de vasilhas para armazenar água, vasilhas para coletar alimentos, como frutas, castanhas, sementes. E tais vasilhas deviam ser resistentes, impermeáveis, de fácil fabricação. Essa facilidade foi encontrada na argila. Vamos ver as ferramentas que eles utilizavam? Olhem lá o texto. As ferramentas eram feitas de pedra e eram polidas ou lascadas. Elas eram usadas como raspadores, plainas, machados, pilões e mãos de pilão, além de bigornas e batedores. E ali nós temos uma imagem do almofariz, ou seja, um moedor com a mão de pilão. Então eles colocavam as sementes ali e moíam, certo? Os indígenas deixaram seu vestígio em vários municípios do Paraná. Os artefatos foram encontrados em escavações, alguns fragmentos de cerâmica e de ferramentas usadas. Como podemos ver nessa foto, que é uma exposição que aconteceu no Museu do Tropeiro, que fica em Castro, certo? E olha a pergunta da Vivi. Ainda existem povos indígenas no Paraná? O que você acha? Vou responder essa pergunta. Olhem lá o mapa do Paraná. Você percebeu que tem umas bolinhas amarelas com números? Cada bolinha representa uma reserva indígena. Porém, sabemos, que muitos dos indígenas já vivem em cidades e já se adaptaram à cultura dos homens brancos. Ao lado aparece o nome dessas reservas. Vamos ler? 1. Reserva Indígena Ocói. 2. Reserva Indígena Rio das Cobras. 3. Mangueirinha. 4. Palmas. 5. Marrecas. 6. Ivaí. 7. Faxinal. 8. Rio da Areia. 9. Queimadas. 10. Apucaraninha. 11. Barão de Antônia. 12. São Jerônimo da Serra. 13. Laranjinha. 14. Pilarzinho. 15. Ilha da Cotinga. 16. Mococa. E 17. Tecoa-Anhetete. Então, já sabemos que aqui no Paraná ainda tem 17 reservas indígenas, certo? Segundo o PIB socioambiental, que é um estudo dos povos indígenas do Brasil, por isso que tem um PIB, P de povos, I de indígenas e o B de Brasil, atualmente no Paraná encontramos indígenas das seguintes comunidades: Guarani, Guarani-Nhambevá, Caigangue e Chetás. Nós vamos ver um pouquinho sobre esses povos indígenas que habitam o Paraná. Vamos falar dos Guaranis. Olhem lá na tela. Os Guarani são conhecidos por distintos nomes: Xiripá, Cainguá, Monteses, Batícola, Apiterê, Tembecuá, entre outros. No entanto, sua autodenominação é Avá, que significa em Guarani pessoa.
Então eles próprios se chamam de Avá, que significa na língua deles pessoa. Os guaranis eles vivem num território que compreende a região do Brasil, da Bolívia, do Paraguai e da Argentina. Eles possuem muitos aspectos semelhantes entre si, na questão da cultura, na sua organização. Porém, esses povos têm diferentes modos de falar a língua deles, certo? E até de praticar sua religião e o modo como eles se relacionam ao meio ambiente. Ou seja, é um povo chamado Guarani, mas ele tem diferentes comunidades, certo? Vamos falar agora do Guarani Nhandevá. Eles possuem uma família bem extensa e quem comanda a família é o avô ou a avó. São eles que orientam tanto o aspecto político como as questões religiosas. E eles decidem tudo onde que eles moram. Eles decidem quem irá habitar, em que lugar, onde que irá plantar. E isso acontece tudo em volta da casa deles, certo? E na casa do avô ou da avó é onde acontecem as reuniões e os ritos sagrados da cultura deles, certo? Os caigangues. O termo caigangue significa morador do mato. Eles preferem habitar regiões de campos, de florestas, principalmente as florestas de araucária. E sabe por quê? Por causa do pinhão, que é a sua principal fonte de subsistência, ou seja, o seu principal alimento. Já passado 500 anos desde o primeiro contato dos caigangues com o homem branco, eles ainda preservam o seu idioma, eles possuem nome indígenas. Mas tem uma coisa bem interessante, se você perceber ali na foto. Eles não utilizam tanto a pintura corporal, certo? Os Chetás. Chetás foram a última etnia do estado do Paraná a entrar em contato com o homem branco. Isso ocorreu por volta da década de 40, então por volta de 1940. Entre 1940 e 1950, certo? Em 1950 e em diante, eles foram quase que exterminados. Não tinha mais notícias deles. Mas na imagem aparece a segunda expedição aos Chetás, feita pelo antropólogo José Loureiro Fernandes. Essa é uma foto de acervo do Museu Paranaense. Quando esse antropólogo chegou até eles, restavam apenas 8 sobreviventes desse grupo indígena. Somente 8. Mas hoje eles não vivem mais nesse lugar, né? Eles estão vivendo nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, em reservas indígenas, certo? E a Vivi tem uma curiosidade para nós. Vamos ver? Você sabia que em Curitiba tem uma aldeia indígena urbana? Aqui em Curitiba, professora, com tantos prédios, casas, como que tem uma aldeia indígena? Vamos conhecer mais sobre essa aldeia indígena urbana lendo uma reportagem sobre eles. Adaptados à vida urbana, moradores de aldeia no Campo de Santana ainda preservam sua cultura. Curitiba conta com a primeira aldeia urbana do sul do país, construída pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba, COAB, no bairro Campo do Santana. A aldeia Cacané Porã foi entregue há 8 anos para 35 famílias das etnias Guarani, Chetá e Caigangue. Já adaptados ao contexto urbano, os indígenas se esforçam para manter elementos da sua cultura tradicional. Cacané Porã significa fruto bom da terra, na língua caigangue. As 35 famílias que habitam o local têm acesso à água, luz,
asfalto e cada família possui uma boa casa, destaca o presidente da Associação Beneficente e Esportiva do local, Antônio Claudino Moraes. Olha que interessante, né? Então a aldeia urbana aqui de Curitiba se chama Cacané Porã, que significa fruto bom da terra. Lá moram 35 famílias de diferentes etnias indígenas. Tem os guaranis, os chetás, os caigangues. E apesar deles viverem na cidade, já se adaptaram a alguns elementos da cidade, eles buscam manter viva a tradição e a cultura indígena. E essas são fotos da aldeia urbana Cacané Porã, que fica então no bairro do Campo de Santana. São 35 casas de alvenaria. Lembra o que é casa de alvenaria? Ou seja, casa de tijolo e cimento, né? Construída em uma área de 44 mil metros quadrados. Essas casas, elas estão dispostas em círculo. E bem no centro tem uma oca de madeira na praça central. E olha que interessante. Se a gente olhar ali naquela imagem de cima, eles não têm muro para dividir as casas, certo? Agora nós vamos fazer algumas atividades. E a nossa primeira atividade foi tirado do HQ do Curitibinha, certo? Presta atenção. Elimine as letras B, C, D, E, F, H, J e K e descubra a qual etnia pertence os indígenas tinguis. Então, daquele desenho eu vou riscar essas letras e vai formar a etnia que pertence ao povo tingui. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí conseguiu descobrir a etnia do povo tingui? Eu falei na aula, hein? Tupi-Guarani. Acertaram aí? E temos mais uma atividade. Escreva e desenhe o que você aprendeu sobre os povos originários do Brasil. Então você vai desenhar e escrever o que você aprendeu na aula passada e na aula de hoje, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí, já escreveu e desenhou tudo que nós aprendemos na aula passada e nessa? Foram bastante coisas, né? Mas a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuide!